Ok, pessoal, vamos continuando aqui então com a nossa aula número 5. Estamos falando aí sobre o edifício de tecnologias, de metodologias, de frameworks relacionados à SOA. E agora nós continuamos aqui com a infraestrutura orientada a serviços. E a gente começa falando sobre o data center fraturado. Ok? O que é o data center fraturado? Data center fraturado, ele é a abordagem tradicional ou a abordagem que vinha se dando até algum tempo atrás na montagem de infraestrutura para as aplicações, onde era tudo separado, onde você tinha uma infra dedicada para cada aplicação. Ok? Essa infra dedicada para cada aplicação gerou os data centers fraturados. Por exemplo, aqui nesse desenho aqui, a gente tem aplicação de e-mail separada, serviços de LDAP, DNS, tudo separadinho, mainframe, data warehouse, tape, né, fita magnética, né, aplicação de supply chain management, um CRM, aplicativos desenvolvidos em house, o Internet Data Center separadinho também, né, centenas de servidores com armazenamento integrado, aplicação de e-commerce, tudo separado, gente, tudo separado, tudo aqui, ó, e uma característica muito importante aqui, embora a área de TI central da empresa seja inclusive responsabilizada pela parte de TI, muito disso aqui é departamental. Departamental, ou seja, cada área separada da empresa, cada área isolada da empresa tem a sua infraestrutura, tem o seu conjunto de máquinas particular, certo? Então ele tem rede, tem storage e tem processamento com M, né? Dedicado. Ok? Departamental. Tem, cada aplicação dessas tem a sua infraestrutura dedicada. E aí o que acontece? Você tem, com isso, uma disparidade no conjunto de equipamentos. Porque você pode ter várias tecnologias inseridas aqui. Então, muito difícil de você controlar isso tudo, ok? Quais os problemas que isso leva? Né? Isso leva à ineficiência, ao alto custo, ok? A um alto custo de manutenção dessa infraestrutura, a um provisionamento ineficiente. Claro, é tudo manual, né, gente? É tudo manual, é tudo complexo, porque tudo você tem que mexer, não tem nada virtualizado aqui nesse tipo de infraestrutura. E se tem até algum tipo de virtualização, é muito específica, muito particular daquele departamento, em cima daquelas tecnologias. Então, é difícil de você escalar, né? Você tem muita dificuldade para escalar essa estrutura aqui.
Então, para a SOA, gente, esse tipo de infraestrutura antiquada, ela não resolve, né? Porque você tem tudo separado, tudo as aplicações, a comunicação, a infraestrutura, storage, rede, até as instalações, né? Facilities, né? Força, resfriamento, cabeamento, segurança física, tudo separado. Não é nada padronizado, né? É tudo, cada aplicação, cada departamento faz o seu, e aí você tem esses departamentos de TI antiquados que eles gastam é, mais de 50%, mais de 50% do orçamento de TI em infra de data center. Ok? Mais de 50% do orçamento de TI em infra de data center. É muita coisa. Por quê? Porque a coisa é toda quebrada, toda separada, ela é ineficiente, ela é pobre, né, em eficiência, ela tem provisionamento ineficiente, ela tem múltiplas camadas separadas em vários departamentos, é um negócio, coisa de louco. Então, com uma infraestrutura totalmente fraturada, com sistemas altamente heterogêneos, muitas marcas de equipamentos de rede, muitas marcas de computadores envolvidas, certo? E silos isolados, né? E subutilização, porque na maioria desses casos, né, na grande maioria e a grande média, né, de utilização é em torno de mais ou menos 25% apenas, ressalte-se, né, de utilização dos recursos de processamento. Então você coloca um monte de servidores departamentais para rodar, separados em vários departamentos, ou você tem mesmo um data center, só que tudo fraturado, todo quebrado, né, com aplicações, com infraestrutura separada, máquina separada e tudo colocado manualmente, mas altamente subutilizado, que na média você utiliza apenas 25% daquela estrutura toda que você tem. Ok? Então, isso é um alto custo, você gasta milhões em máquinas caras para utilizar apenas, em média, 25%. Isso é realmente muito pouco, gente. E por que que isso é um problema para o SOA? Né? Porque, e esse tipo de infraestrutura, isso aqui é problema. Por que que ela é problema para o SOA? Por causa da questão da agilidade de negócio. Por causa da questão do controle de custos. Por causa da questão de compliance. Ok? Por causa da questão de níveis de serviço, de garantia de níveis de serviço. E por causa da questão de gerenciamento de informação. São alguns pontos que fazem com que esse tipo de arquitetura fraturada ela não seja adequada para uma implementação SOA que a gente quer para a nossa empresa. Por quê?
Porque você implementando cada nova aplicação ou serviço requer que você faça um deploy de um novo conjunto de infraestrutura, certo? Então, assim, tudo é novo. Cada aplicação que você vai fazer, você vai colocar uma nova infraestrutura, ok? E isso joga a tua agilidade de negócio lá embaixo. Porque até você conseguir configurar servidor, instalação, cabeamento, configurar a rede, tudo para aquela nova aplicação, ixi, aí teu tempo foi para o espaço, ok? E a questão do custo, então, né? Essa questão aqui de que mais de 50% do orçamento de TI em infraestrutura de data center. É claro, né? Porque você fazer a manutenção de muitos silos de diferentes sistemas operacionais, né? Isso reduz drasticamente a sua eficiência operacional de TI. E o baixo nível de utilização que você tem dos recursos leva a um custo total de propriedade, né? O TCO, ele sobe drasticamente, porque você, toda hora que você está implantando alguma coisa, você está criando alguma coisa nova, você está colocando infraestrutura nova para aquilo ali, e isso custa dinheiro. E como você subutiliza, você utiliza em torno de 25% apenas da sua capacidade instalada, ou seja, você está jogando 75% do dinheiro que você investiu fora, né? 75% desse dinheiro está indo pela janela, e aí você, com isso, você está fazendo com que o teu total cost of ownership, o seu custo total de propriedade, vá lá para cima, ok? E aí a gente fala de compliance. E o compliance tem muito a ver com a questão do gerenciamento da informação. Quando você tem esse data center fraturado, com as informações separadas em várias estruturas, em vários departamentos ou em vários discos que estão colocados em vários conjuntos de máquinas diferentes que estão separadas para cada aplicação, você tem um gerenciamento pobre da informação e do ciclo de vida da informação. Ok? E isso leva à duplicidade da informação, ok? E essa duplicidade ela leva a inconsistências, a inacuracidade. E a inconsistência e a inacuracidade juntas, né, elas também geram problemas de segurança da informação, porque é mais difícil de você garantir a segurança quando está tudo espalhado, tudo separado. Né? E aí a tua continuidade de negócio ela fica afetada e você eventualmente não consegue atingir os níveis de garantia, os níveis de compliance, né, que determinados regulamentos de mercado, né, ou até mesmo legais eles exigem. Né? Então esse data center fraturado, ele, nesse sentido também ele é muito pobre. E aí a gente passa para o gerenciamento de níveis de serviço. Ok? Garantia de níveis de serviço. Ora, como é que você vai conseguir gerenciar níveis de serviço adequados que um SOA exige, certo? Você pega aqui SOA, que tem muito reuso, né? O SOA, ele tem alto reuso, né? E aí, o que acontece quando você tem alto reuso? Os teus níveis de serviço, de garantia de serviço, eles estão toda hora sendo testados. Porque toda hora você está reutilizando um serviço, colocando ele em um novo processo de negócio, e aí você está toda hora inserindo mais demanda em cima daquele serviço que você tem implantado dentro daquela infraestrutura. E aí, como é que você, dentro de uma infraestrutura que ela é toda manual, que você tem que chegar lá e configurar ela toda manualmente, em termos de storage, em termos de botar mais máquina, que é uma coisa que é subutilizada, como é que você vai conseguir garantir níveis de serviço para um reuso eventualmente muito intensivo dentro de uma infraestrutura fraturada? Então,
não tem como. Você eventualmente vai minar a sua iniciativa SOA, você vai jogar ela para o ralo se você estiver utilizando uma infraestrutura comum, uma infraestrutura totalmente manual, que não tenha nada de virtualização, que não tenha uma orientação a serviços como um conceito implementado dentro da sua própria infraestrutura. E aí, o gerenciamento de informação, né, inclusive do ciclo de vida da informação, ele fica muito prejudicado nessa infraestrutura aqui. Por causa que você tem a informação separada em múltiplos, a gente já comentou isso aqui, você tem a informação sua, da sua empresa, separada em múltiplos silos de dados, em vários departamentos, certo? E isso aqui leva você para uma situação de inconsistência, para uma situação de duplicidade e para um gerenciamento caótico da sua informação dentro do seu armazenamento da sua empresa. Eventualmente você até inviabiliza isso e leva para um nível de incerteza dentro da sua empresa muito grande. Então, esse slide, gente, ele reflete assim a motivação para a gente adotar uma infraestrutura orientada a serviços, ok? Que ela é a resposta para esse problema aqui desse modelo de infraestrutura antiquado, desse modelo de infraestrutura fraturado, todo departamentalizado, ou mesmo dentro de um data center, só que ele todo manual, todo específico para cada aplicação da empresa. Certo? Vamos em frente. Ok. E agora a gente começa a falar mesmo da infraestrutura orientada a serviços como uma resposta para aquilo tudo que a gente estava conversando. Okay? A infraestrutura orientada a serviços, ela se baseia fortemente em virtualização, certo? A gente já conversou sobre virtualização, em automação, certo? Modularidade, certo? E aí, e tem mais um componente aqui, que é a padronização. Padronização da infra. Ok? Então, o que você quer? Quais são qual é que é o objetivo disso aqui? É você conseguir ter um nível de automação, de auto-otimização, de provisionamento dinâmico da infraestrutura, ou seja, a infraestrutura conseguir se autorregular, né, de acordo com a demanda, se autoprovisionar dinamicamente, ok? Então, o que acontece se um sistema está rodando e ele dá um pico de processamento num determinado horário, então naquele horário eu vou alocar mais máquinas virtuais, mais recursos virtualizados de computação, mais banda de rede e mais determinado armazenamento para aquilo lá, certo? Eu ter atualizações automatizadas de software e hardware, ok? A capacidade de auto-recuperação e failover, né, dentro dessa minha infraestrutura aqui, ok? Onde o software gerencia a complexidade e o hardware ele é feito para entregar flexibilidade e valor agregado nesse sentido, né? De ter essas capacidades de failover, de auto-recuperação, ok? Baseado em protocolos abertos e padrões abertos de mercado, né? Dando modularidade, né? E, como a gente falou na aula anterior, na parte 2 dessa aula 5, fortemente baseado em virtualização de recursos computacionais, né? De processamento, de rede, de armazenamento, né? Em particionamento lógico dinâmico, ok? Particionamento lógico dinâmico de disco, né? Em virtualização de
de devices, né, de equipamentos, de sistemas operacionais e até mesmo de aplicações, certo? E em padronização da infra, ou seja, padronização de equipamentos, né, padronização de equipamentos. Para a gente conseguir chegar numa arquitetura, numa infraestrutura orientada a serviços que consiga dar suporte a uma SOA dentro da sua empresa, então vamos fazer o seguinte: primeiro a gente padroniza a nossa infraestrutura em termos de equipamentos de rede, de processamento, de computadores, em termos de storage, para que, claro, para que toda a tua parte de virtualização, né, que você vai colocar em cima disso, e todo o trabalho de automação que você vai criar em cima disso, né, ele fique facilitado, é óbvio, né? Você vai querer trabalhar com um conceito de infraestrutura automatizada, de provisionamento dinâmico de infraestrutura, né, de uma coisa mais elástica, né? Inclusive a gente vai ver quando falar de cloud computing que o SOI levou ao cloud computing, né, fazem parte da mesma evolução dentro do mundo da infraestrutura, que hoje o estado da arte é a cloud computing, né? Mas esse estado da arte passou antes pelo SOI. Né? Ou seja, a infraestrutura orientada a serviços, ela dá suporte a cloud computing, ou cloud computing, em outras palavras, foi uma evolução natural da infraestrutura orientada a serviços. Então, para isso, você precisa ter padronização, para facilitar o teu trabalho de construir esse mundo todo aqui bonito para você. Okay? Se você tiver uma disparidade muito grande de tipos de equipamentos, de arquitetura, trabalhar com x86, com outro tipo de processamento, vai ficar mais difícil de você fazer isso aqui. Você padronizando o teu data center em termos de tecnologia, que essas tecnologias sejam compatíveis entre si, vai facilitar o teu trabalho sobremaneira. Né? Então aqui a gente tem nesse desenho aqui já uma visão onde aqui em cima a gente tem o SOI e aqui embaixo a gente tem o SOI. Né? Então você tem aqui dentro dessa seta do SOA, que ela é caracterizada por o quê? Você tem a lógica de negócio e serviços compartilhados. E aqui tem uma sopa de letrinhas, né? O DDI, WSDL, SOAP, XML, padrões abertos, né? Do mundo Web Services, né, dessa abordagem que o mercado defende bastante, né, vende bastante. Né? Então, lógica de negócio implementada através de serviços compartilhados, certo? Com fraco acoplamento, né, de serviços de aplicação ou serviços de aplicação fracamente acoplados, comunicação baseada em mensagens e orquestração de processos de negócio, coreografia também, etc. e tal, certo? Tudo com o objetivo de aumentar a agilidade organizacional, aumentar o reuso, etc. e tal. E isso demanda da infraestrutura o quê? Ambientes robustos e seguros, né, ambientes de infra robustos e seguros para rapidamente implementar e acessar esses serviços, né, e escalar isso também, ok? Porque eu vou fazer reuso, eu vou aumentar, por exemplo, de 2.000 transações por segundo num determinado serviço para 4.000, eu vou dobrar aquele reuso que eu estou fazendo em cima dele, vai dobrar a demanda em cima dele. Então, eu tenho que rapidamente atingir e escalar essa minha infraestrutura para que ela consiga garantir esse nível de serviço que eu estou pedindo aqui agora, certo? E como é que é essa infraestrutura orientada a serviço? É através de recursos recursos agrupados de armazenamento, ok? Recursos agrupados, pools de recursos de computação, de processamento, ou seja, eu faço cluster de armazenamento, eu faço cluster de computador, ok? E esses recursos compartilhados e virtualizados,
né, redes virtuais, virtualização de armazenamento, virtualização, tudo isso aqui leva para recursos altamente utilizados, ou seja, não vou mais utilizar só 25% de uma máquina. Como ela está toda virtualizada, esse meu modelo de virtualização, os softwares que controlam essa virtualização e eventualmente hardwares que controlam essa virtualização, vai me levar a recursos que são altamente utilizados, são otimizados, né? Um provisionamento rápido da infraestrutura, né? Com virtualização e segmentação. E aqui, puxando uma brasinha para o franguinho, para o assado, né? do Web Services de novo, serviços de processamento de XML. Né? E essa infraestrutura orientada a serviço, ela que é altamente elástica, certo? Ela fornece o que para esse SOA aqui de cima que pediu tudo isso para ela? Né? Ela fornece servidores, armazenamento, rede, segurança, né? Serviços, né? Serviços de processamento, de armazenamento, de rede, de segurança, sob demanda. Sob demanda. Por quê? Porque determinada hora do dia eu vou usar 10.000 transações por segundo naquele serviço, noutra hora do dia eu vou usar apenas 2.000 ou 1.000 ou 500. Né? Então é uma coisa que ela flutua. Então eu não preciso ter sempre a mesma infraestrutura dedicada. Certo? Então aqui nesse quadrinho a gente tem duas camadas da infraestrutura orientada a serviços, que é na parte de baixo, que é física mesmo, né? Eu tenho rede, armazenamento e processamento, computação, ou seja, recursos de rede, disco e computador, certo? Como recursos compartilhados através de pools, né? Ou seja, de agrupamentos. Ok? Então você faz agrupamento de uma pancada de disco, você faz agrupamento de rede, né? Monta uma infraestrutura de rede que você vai virtualizar e segmentar ela nas redes separadas que você quer. Você faz pool, você faz fazendas de servidores, né? E aí, com base nisso aqui, você virtualiza essa galera toda aqui e oferece serviços de infraestrutura, serviços de segurança, de armazenamento, de processamento, certo? Tudo virtualizado, né? Serviços de diretório, tipo LDAP, provisionamento dinâmico de infraestrutura, planejamento de capacidade, ou seja, aí você já vai ter tudo controlado por software, né? Você vai poder parametrizar todas essas coisas, monitoração, né? Bilhetagem e medição, ok? Então a tua infraestrutura orientada a serviços realmente, né, ela é uma evolução muito grande em relação àquele modelo tradicional de infraestrutura toda fraturada, toda bagunçada que existia antigamente. Né? Embora hoje em dia ainda existam muitas empresas ainda trabalhando naquele modelo antigo. Isso aqui tudo, esse mundo da infraestrutura orientada a serviços, isso aqui ainda é uma coisa que muitas empresas estão se dando conta agora. Ok? Isso é uma coisa que muitas empresas estão procurando fazer agora. Provisionamento dinâmico de infraestrutura, certo? Isso aqui ainda em muitas empresas não é olhado ainda com essa cara de infraestrutura orientada a serviços. Ou seja, o pessoal ainda está caminhando para isso aqui, né? Mas a coisa evolui tão a passos rápidos que o pessoal já ainda está tentando fazer isso aqui, tentando, é óbvio, né? Porque você tinha lá todo um legado de data center fraturado, de infraestrutura fraturada. E aí como é que você vai migrar isso para um modelo de infraestrutura orientada a serviços? Então tem muita coisa, né? Na teoria as coisas acontecem mais rápido, né? Estamos aqui em 2016
esses conceitos todos de infraestrutura orientada a serviços já tem uns 10 anos já, né? Mas agora que as empresas estão conseguindo caminhar nessa direção, porque também veio a cloud computing, né? E os conceitos de cloud, então tudo isso vai puxando, né? Na verdade, as empresas hoje elas estão querendo ir para cloud computing, mas para ir para cloud computing tem que passar por isso aqui, porque sem isso aqui você não tem cloud computing. Cloud computing, isso aqui é o fundamento, né? Se a cloud computing ela é um edifício, isso aqui é tudo que tem embaixo dele, certo? É a infraestrutura, é o vigamento, né? É as barras de ferro lá no meio desse prédio todo, é a infraestrutura orientada a serviços. Ok? Então vamos em frente, vamos lá. Então aqui agora a gente vamos falar aqui um pouquinho das vantagens da adoção da Service Oriented Infrastructure no contexto da Service Oriented Architecture, ok? Está em inglês aqui, mas eu vou lendo e vou traduzindo aqui para vocês, né? Então aqui nós temos nessa coluna requerimentos de negócio, né? Requisitos de negócio, necessidades de negócio, e aqui aonde que a SOI, a infraestrutura orientada a serviços, ela auxilia no atingimento desses requerimentos. Então, basicamente, é o que a gente tinha falado lá naquele slide, que eram as desvantagens, né, da infraestrutura fraturada. Então, vem o SOI, vem a infraestrutura orientada a serviços, para quebrar com isso e resolver esses problemas, ok? Então, com relação à agilidade de negócio, né, habilitar, né, viabilizar a agilidade do negócio. Então, as aplicações e os serviços elas podem ser implantadas e escaladas de uma maneira tempestiva, ok? De uma maneira que não atrase, de uma maneira que consiga atingir os requisitos de tempo que o negócio coloca, certo? Sem exigir demorados, sem exigir demorados peraí, vamos voltar aqui. Sem exigir aquisição, né, de infraestrutura, deployment, implementação, substituição, né, de infraestrutura demorada, né? Ou seja, se você tem uma infraestrutura orientada a serviço, você tem um conjunto de recursos lá ao seu dispor. E aí você não vai ter que comprar ou substituir recursos, né? Sendo que isso vai atrasar o teu trabalho todo, certo? Você vai ter isso dentro de um pool, vai estar tudo virtualizado. Você vai ter um provisionamento dinâmico que vai tornar tudo muito mais ágil, né? Os recursos de computação podem ser dinamicamente redeployados entre ambientes de produção e não produção, e para se adequar às prioridades de negócio, os desafios de negócios que sejam planejados ou não planejados, né? Porque pode chegar um requisito de negócio que seja não planejado, né? Uma coisa que seja urgente. Então você vai precisar eventualmente ter, e note que aqui a gente fala que tem que ter uma sobra, né? Tem que ter uma sobra de recurso. Mas não 75%, né, gente? Ou seja, o que é uma sobra de recursos? É mais ou menos 25%, ou seja, ou 30%, né? Eu tenho que trabalhar com a minha rede, com o meu parque de computação e tudo, num nível de 70% mais ou menos, mais 30% está lá reservado, né? Porque eventualmente eu tenho que pegar e tenho necessidade, que atender necessidades não planejadas do negócio, ok? Mas aí eu vou usar um pouquinho mais, eu vou usar mais 10%, mais 15%, mais 20%,
Ok? E ainda vou deixar um pouquinho sobrando, né? Porque 100% aí você entra no gargalo mesmo, o negócio não começa a não funcionar. Mas não 75%, né? Que é o que uma infraestrutura fraturada ela deixa você subutilizado, ok? E aí, por conta de você ter uma infraestrutura toda clusterizada, toda agrupada, com pools de recursos, com tudo virtualizado, as grandes mudanças, como reestruturações, fusões, integrações e tal, e mudanças de processos de negócio, elas podem ser levadas a cabo assim, de uma maneira que seja tempestiva e a um custo razoável, certo? Você não vai ter nenhuma celeuma, você não vai ter nenhuma. Você não vai morrer porque de repente um processo de negócio teu mudou e aí, pô, o conjunto de máquinas que você tem lá não suporta aquilo ali, você vai ter que mudar os servidores, você vai ter que. Entendeu? E aí, esse servidor novo que você comprou, ele não combina com aquele antigo e vai ter uma mudança tão radical que vai demorar um ano para você implementar isso e aí acabou. Teu processo de negócio não muda. Você não chega no tempo do mercado. Lembra de quando a gente falou daquela coisa do SOA que tem que chegar no tempo do mercado, tem que conseguir dar o compasso do negócio de acordo com a necessidade de você eventualmente conseguir atingir uma oportunidade de mercado? Então, nessa infraestrutura tradicional, essa infraestrutura ela impede você, às vezes, de conseguir atingir esse momento do negócio, esse tempo correto do mercado. Ok? Vamos adiante. Assim, ó, no controle de custos, no que a adoção do SOI, né, ele habilita o SOA dentro, ele viabiliza o SOA dentro da organização. Então, aqui nós temos o que? A padronização, né, a consolidação e virtualização de servidores, armazenamento e rede, ela, ela aumenta sensivelmente os níveis de utilização, ou seja, você não vai ter só 25% de utilização, você vai ter mais, ok? E você, esses recursos que estavam perdidos, tanto de disco, quanto de rede, quanto de computação, que estavam esquecidos, porque a palavra muitas vezes é essa, que você tem um data center fraturado, você tem um negócio lá todo bagunçado, você tem recursos lá que você nem sabe que tem, né? Eles passam a ser aproveitados. E você não precisa comprar mais máquinas novas porque você passa a utilizar aquela capacidade que você estava jogando fora antes. Ok? Então, e essa padronização e o nível e o nível aumentado da eficiência leva à diminuição, claro, do TCO, do custo total de propriedade. Né? E cada nova aplicação que você implanta vai ter também um TCO reduzido. Ok? Então, o custo de uma aplicação nova vai ser altamente reduzido, porque ele vai estar usando recursos que você já tinha e não comprando coisa nova só para aquela aplicação. Okay? E a adoção de recursos padrão computacionais da indústria, né, aí vai te reduzir os preços desses recursos computacionais. Que de repente você, nessa abordagem, você pode utilizar recursos de um preço mais acessível, né? Só que você vai estar criando clusters, criando pools de recursos e aí e virtualizando tudo isso. E aí você consegue atender o teu negócio tão bem ou até melhor, e é claro que é melhor, porque num custo reduzido, certo? E dinheiro é o que importa, né? No final das contas, quando a gente fala de empresas, de organizações, ok? Você vai estar atendendo ao teu negócio com recursos mais baratos e tão eficientes quanto aqueles recursos caros que você tinha antes. E você, uma arquitetura orientada a serviços, ela te ajuda a atingir esse compliance, né?
porque ela fica fácil de ser monitorada, né? Ok, quando você tem, por exemplo, políticas centralizadas, né, dos serviços que você disponibiliza de infraestrutura, serviços de rede, serviços de armazenamento, serviços de computação e tal, essas políticas, essas regras, né, os parâmetros, eles vão estar armazenados, eles vão estar gerenciados, né? E aí isso fica fácil de ser inspecionado e monitorado, de ser, como é que eu vou te dizer, auditado, ok? E isso traz mais consistência através da organização, e o auditor vai adorar isso aqui, né? Isso para auditoria é ótimo, né? Consistência, nossa, informação, com ciclo de vida da informação gerenciado, né? E tudo isso acelera as auditorias, é claro. E aí o auditor vai te dar nota 10, muito bom, parabéns com estrelinha, ok? Porque a sua informação ela não está mais toda quebrada, toda separada, toda duplicada, toda inconsistente. Você não vai mais tomar todas aquelas recomendações de auditoria que você teria para responder, certo? Então a gente passa aqui para suporte, né, para a garantia de níveis de serviço de aplicação. Então, os recursos de data center agrupados, eles podem ser utilizados para prover redundância e capacidade de reserva, né, para suportar altos níveis de disponibilidade e performance adequada para aplicações críticas de negócio. Okay? Aquilo que eu estava falando antes. Okay? Você tem um pool de recursos de processamento que você, é óbvio, você não vai usar tudo. Né? Então eu não vou sair de uma situação onde eu uso apenas 25% e tenho 75% ocioso para sair para 100% de uso, porque não é bom você usar 100% da sua capacidade, porque eventualmente vai chegar um momento que isso pode extrapolar. Então você tem que estar sempre num nível de uso que tenha sobra de recursos, para que esses recursos possam ser utilizados depois numa hora de pico, numa hora que você tem um nível mais forte de demanda de processamento, né, dos seus processos de negócio, ok? Então, esses recursos agrupados e a virtualização também habilitam, né, ou seja, os recursos eles estão agrupados, eles estão todos juntos, na verdade é uma coisa só. A separação ela é apenas virtual, ela é apenas lógica, fisicamente a coisa é toda junto. Então essa forma de você encarar a infraestrutura, ela melhora a proteção dos dados e das aplicações através de um controle global de segurança de acesso. Você consegue implementar um controle de acesso, uma segurança de aplicação global, porque como está tudo junto ali, então você consegue pegar e aplicar políticas, né? E aí você consegue aplicar também políticas de continuidade, recuperação de desastre, né? Que elas transpassam, né, todas essas aplicações e o hardware. Por quê? Porque na verdade as aplicações elas estão rodando num hardware que é todo padronizado, né, que é todo virtualizado, né, então você consegue pegar e trabalhar bem facilitado, muito mais facilitado essas questões de segurança, de recuperação de falhas, de disaster recovery, ok? E aí tudo isso vai levar você aqui a menores disrupções, claro, porque teu ambiente ele vai estar facilitado. Na verdade, ele vai ser um ambiente que, de um ponto de vista lógico, ele é um ambiente menor. Ok? Embora o teu volume de processamento, o teu volume de dados ele seja grande, mas o ambiente em si ele é menor, porque vai ter menos tipos de máquinas, menos tipos de equipamentos diferentes, ok? E tudo isso vai ser visto no final das contas como uma coisa só, né? Como um grande grupo de processamento que você tem, um grande grupo de disco, um grande grupo de rede que você tem. E isso vai levar a recuperações mais rápidas
dos rompimentos que ocorrerem, né? E vai aumentar a performance geral das aplicações, com certeza, com menores custos. E isso é garantir níveis de serviço, ou seja, você quando tem a coisa agrupada com pool, fica fácil de você escalar. Aqui a palavra toda ela tem muito a ver com escalabilidade. Ok? Escalabilidade aqui é o negócio. Porque eu preciso ter essa flexibilidade, né? E aí quando a gente fala em computação em nuvem, a gente fala de elasticidade, que é a utilização dos recursos sob demanda, né? Então essa maneira que o SOI tem de organizar os recursos em pools, em agrupamentos de recursos, e utilizando a virtualização em cima disso, ela leva você para um outro patamar, de facilidade, de gerenciamento e de possibilidade e de capacidade de responder a um desastre, de responder a uma falha e de recuperar rapidamente o teu nível de serviço e de garantir esse nível de serviço. Né? Deu um problema, a aplicação caiu fora, beleza, é fácil de eu alocar uma nova máquina virtual para atender aquela aplicação, eu subo ela em 5 segundos. Né? Eu não vou ter que pegar e botar um computador lá físico, sabe? Ligar cabo, não, é tudo virtual, é tudo na telinha ali do software, entende? Que eu resolvo. É outro nível, é outro mundo. Né? E habilitação de um nível de gerenciamento de informação efetivo, ou habilitar um gerenciamento de informação efetivo. Ok? Por quê? Porque nesse sentido, você trabalhar com um recurso de armazenamento compartilhado através de uma rede, né, e um storage centralizado, gerenciamento de storage centralizado, né, por software, então ele habilita que você controle a informação como se fosse de uma maneira única. Certo? E aí você pode provisionar, proteger aquela informação, arquivar, inclusive excluir essa informação, porque ela está gerenciada de uma maneira unificada. Você unifica, né, o gerenciamento da informação. Certo? E aí, o que acontece quando você faz isso? Você viabiliza efetivamente a gestão daquela informação. Aquela informação que ela estava separada, que ela estava um pedaço num canto, outro pedaço no outro canto, que você nem sabia de repente que existia, você começa a enxergar e começa a poder gerenciar efetivamente o ciclo de vida daquela informação, e aí você começa a atender compliance. Aquelas normas que eram difíceis para você atender antes, você começa a conseguir atender agora, ok? E maximizando a utilização de recursos, né, habilitando também o deploy de novas aplicações, porque, claro, você tem um gerenciamento de informação centralizado, um gerenciamento efetivo de informação, você não vai precisar se preocupar em saber se aquela informação já existe ou não em outros setores, não. Se existe, vai estar ali, você vai enxergar que ela existe. Se não existe, você vai saber, e vai saber com certeza, né, porque você não vai ficar naquela incerteza de que, opa, eu não encontrei essa informação, mas será que isso não está lá naquele servidor, daquele departamento e tal? Né? E isso melhora a tua capacidade de responder aos desafios de negócio. Então, o SOI, né, gente, no contexto do SOA, ele dá para dizer assim, ele não é tudo, como diria o Falcão, né? Ele não é tudo, mas é 100%. Né? Vocês lembram do Falcão, aquele cara lá que fazia aquelas músicas doidonas lá e tal? Né? Da época dos Mamonas, né? Que teve aquele lance do besterol, assim, que era muito forte, né? Então, o SOI, gente, o SOI não é tudo, mas ele é 100%. Né? Por quê? Porque o SOA,
O SOA, na verdade, sem o SOI, não tem como você ter SOA, gente. Certo? Não tem como. Porque você vai ver que o teu SOA ele vai entrar no gargalo. Você vai começar a fazer reuso, dali a pouco a tua infraestrutura não vai aguentar e você vai, com todo o perdão da palavra, se ferrar. Ok? Então vamos adiante aqui no nosso slide. Esse é o último slide da nossa aula de hoje, né? Da nossa parte 3 da aula 5, ok? Do nosso edifício de tecnologia SOA. Ou seja, a gente ainda está falando só sobre a infraestrutura, mas vale a pena falar bastante sobre infraestrutura, sobre cloud, né? Porque isso aqui é a base de sustentação do nosso edifício, né? E aqui a gente vai falar sobre os benefícios que você obtém conjugando, né, SOA e SOI, né? Ou seja, quando eu junto essa visão que é mais software, que não é só software, né, com essa visão de infraestrutura orientada a serviços, né? Ok? Então aqui, nesse quadro aqui, eu tenho as aplicações e aqui na linha vertical, na vertical eu tenho as aplicações e no eixo horizontal eu tenho a infraestrutura, certo? Então aqui é nenhuma SOA, né? Aqui é nenhum, né? Então quando eu não tenho nenhuma SOA, eu tenho a integração de aplicações, ela fica complexa, né? Eu tenho a implantação de aplicações cara e lenta, né? Porque é aqueles tijolões lá que você vai implantar, né? A utilização ineficiente de infraestrutura, certo? E você tem a implantação lenta da infraestrutura, ok? Então aqui nessa linha a gente está vendo o SOI. Eu tenho SOA sem o SOI, né? Aqui, nesse quadrinho aqui, eu tenho o SOI, mas eu não tenho o SOA, ok? Então, lembra, aqui nesse quadrinho a gente não tinha nada. Tudo é menos aqui, ó, gente. Tudo é menos. Tudo é negativo aqui. Nesse quadrinho aqui, eu já tenho uma infraestrutura orientada a serviço, mas eu não tenho esse cara aqui, não tenho SOA, certo? Então aqui, o que acontece? Eu tenho aqueles problemas de SOA, né? A integração entre as aplicações ela é complexa, né? Eu tenho a implantação de aplicações cara e lenta, mas como eu já tenho SOI, eu tenho uma infraestrutura escalável e mais segura e mais eficiente, certo? E eu tenho a rápida implantação de nova infraestrutura. Por quê? Porque eu já tenho SOI, certo? Então eu tenho SOI e não tenho SOA. Então eu tenho dois aspectos positivos e dois aspectos negativos, certo? Agora vamos ver aqui. Nessa parte aqui eu tenho SOA, certo? Eu tenho SOA, mas eu não tenho SOI. Não tenho SOI. Então eu tenho aquilo lá que eu falei para vocês. Ó, eu tenho um alto reuso de aplicação e integração. Mas eu tenho um rápido deploy de novas aplicações. Ou seja, estou com uma pancada de serviços lá de software sendo prontos para reutilizar. Ok? Mas, como eu não tenho, né, nesse caso aqui é known, eu não tenho o SOI, eu não tenho a infraestrutura orientada a serviços, eu tenho altos problemas de performance na infraestrutura. E eu tenho slow deployment of infrastructure, ou seja, eu tenho uma implantação lenta da infraestrutura. E aí eu te pergunto, o que acontece nesse caso, gente? Quando rapidamente eu deployo novas aplicações, eu faço um reuso para caramba, a minha integração está facilitada, mas a minha infraestrutura não acompanha isso aqui. Eu posso, eventualmente nesse cenário aqui, eu posso minar o SOA na empresa.
o pessoal pode chegar e dizer assim, ó, SOA não presta. Por quê? Porque a minha infraestrutura não estava preparada para ser implantada num ambiente orientado a serviços, certo? E aí a gente vem aqui para o melhor dos mundos, que é o que? É tudo maisinho, ó, é tudo positivo. Beleza, cara, isso aqui é o show de bola, porque a infraestrutura e as aplicações são responsivas e alinhadas aos requisitos de negócio. O baixo TCO da infraestrutura e desenvolvimento de aplicações e a integração. Mas vamos falar nesses 4 aqui que fica melhor, ó. Porque eu tenho tudo maisinho aqui, ó. Eu tenho esse mais aqui e eu tenho esses 2 mais aqui, ó. Eu junto esses 2 aqui, porque eu tenho auto-reuso de aplicações e integração aqui nesse mundo aqui, SOA mais o SOI, é auto-reuso, certo? Eu tenho deploy rápido de nova aplicação, e deploy rápido de novas aplicações é negócio ágil, certo? Eu tenho uma infraestrutura eficiente, ágil e escalável, infra, ok? E eu tenho a implantação a disponibilização rápida, o provisionamento rápido da infra. Então esse aqui é o melhor dos mundos, gente, porque é o SOA mais o SOI, ou seja, eu tenho tudo de bom que o SOA tem e eu tenho tudo de bom que o SOI me traz, e eu tenho o SOI, a infraestrutura orientada a serviços, suportando a minha arquitetura orientada a serviços. Ou seja, eu não vou matar a minha iniciativa SOA dentro da organização, porque eu não tenho uma infraestrutura, um modelo de entrega de infraestrutura que é apropriado para o SOA. Ok? Então, essa aula, gente, ela foi totalmente nesse sentido. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa percepção e eventualmente até mudar e alertar vocês, né, alguém que não esteja ciente disso, né, que se você enxergar o SOA, por exemplo, você está trabalhando com web services, por exemplo, enxergar o SOA como só web services é aquela velha história, gente. Não é só web services. É muito mais. É toda a tua infra, ok? E é ainda mais. Mas aqui a gente está falando de infra. E a infra, ela é tudo também, né? Porque vamos lembrar aquele velho ditado, mente sã em corpo são. Quem que é a mente? A mente é o software. E quem que é o corpo? O corpo é o hardware. Então, meu amigo, você não consegue ter uma mente sã num corpo que está detonado. Com exceção do Stephen Hawking, né? Mas acho que ele é um dos poucos. Agora, se o teu corpo... Mas mesmo assim, coitadinho, tu vê que daqui a um tempo o coitado vai ir, né? E a ciência e a humanidade vai perder um grande gênio porque o corpo dele não está aguentando, né? Mas, então você veja a importância de você ter tudo reguladinho, né? Você não pode ter só a tua mente
funcionando bem. Você não pode ter só o software bem planejado, o software bem estruturado. A tua parte de máquina, o teu corpo da tua empresa tem que estar bem. Tem que estar bem estruturado, tem que estar bem trabalhado também. Então, SOA, gente, não existe sem SOI. SOA e SOI são um casalzinho que anda de mãos dadas, né, para que você possa ter sucesso da sua iniciativa SOA dentro da sua organização, ok? Então essa aula se encerra aqui, essa parte 3, né, da nossa aula número 5. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Essa foi uma aula bem extensa, foi a aula até agora que a gente teve mais extensa, mas eu acredito que em termos de conhecimento foi muito bacana para vocês e assim como está sendo para mim, estar aqui fazendo esse curso para vocês. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula.